Nós estamos trabalhando numa série aqui com os irmãos, onde nós temos contemplado características do verdadeiro cristianismo. Isso é importante, porque nós precisamos testar a nossa identidade, não é isso? Hoje é comum, em muitos casos, mais do que no passado, as pessoas partirem para o teste do DNA para saber a natureza, a veracidade, a autenticidade, se de fato alguém pertence a aquela família, aquele pai, aquela mãe. E este exame, que é quase perfeito, quando ele atinge o máximo das probabilidades, ele chega a 99%. E alguém diz, olha, com 99% de chance de ser. Então alguém já assume, E nós não percebemos, mas muitas vezes a sociedade da nossa volta, ela tem também aplicado um teste de um tipo de DNA nas nossas vidas, para saber se de fato nós somos quem dizemos ser, se nós somos filhos de Deus, e se nós somos cristãos de verdade. Então, nós também temos sido submetidos a um teste. Curioso que no tempo da restauração, e eu tenho falado um pouquinho sobre restauração com os irmãos, nos dias de Esdras e Neemias, eles atuam junto na obra da restauração. Esdras é alguém que vai estar voltado para a restauração da adoração. Curioso porque sempre quando há restauração da adoração, também você vai ver a restauração de uma festa bíblica. Por isso que festas bíblicas, elas apontam para a restauração. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, apontam para a restauração. E nessa restauração, Esdras, então, ao se envolver na restauração do tabernáculo, do templo, ele olhou à volta e disse, mas escute, daqui a pouco o templo vai estar restaurado. E aonde estão os levitas? E alguém disse, os levitas agora não são mais como antigamente. Os levitas agora, eles têm o seu trabalho secular, eles estão trabalhando no campo. Uns deles estão aí no arado, outros deles estão na sua roça. Ele disse, mas por que razão os levitas estão trabalhando no campo? A Bíblia declara que o Senhor disse a Moisés lá no Sinai, que os levitas cuidariam das coisas do Senhor e seriam sustentados pelos dízimos. Mas acontece, Esdras, que enquanto o templo estava aí destruído, o povo também parou de dizimar e ofertar. Então Esdras tratou de trabalhar na restauração para que o povo voltasse a confiar em Deus e voltasse a dizimar e voltasse a ofertar. E ele dá uma ordem para que os levitas deixassem os seus arados e voltassem para a casa do Senhor. Só que muitos deles estavam vindos da Babilônia, alguém diga assim, Babilônia. E muitos deles haviam feito casamentos que o Senhor não aprovava. Haviam se casado com mulheres babilônicas. E o Senhor então, ele usa Esdras e diz, o levita, ele vai ter que provar que ele é levita. Não, mas o pai dele, inclusive, ele era levita lá na Babilônia. Não, mas ele vai ter que provar que era levita. E Israel, apesar de não ter o teste do DNA, Israel tinha os seus registros das árvores genealógicas, aonde as pessoas eram denunciadas a que família pertencia e aquela família a que tribo pertencia. E boa parte daqueles levitas, quando chegou para fazer a sua árvore genealógica, eles não conseguiram confirmar que eles eram de uma descendência de adoradores. Então eles foram recusados. Outros levitas haviam se casado com mulheres babilônicas. E Esdras disse, despeça suas mulheres. Do contrário, vocês não estão aptos para esse ministério. Veja como obra de restauração é. Uma reforma, ela passaria uma tinta por cima. Mas a restauração, ela nos conduz, ainda que com dores, ainda que possa ser um processo dolorido, ela nos conduz ao estado original. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Não basta você parecer que é um levita.
você tocar, ou você dançar, ou você falar como levita. Algo dentro de você precisa denunciá-lo como levita. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando você estiver dançando, se você é uma levita, nunca dance com uma tromba, com uma cara amarrada. Às vezes eu vou nos lugares que as pessoas insistem em ter ministério de dança, mas aquela pessoa talvez já tenha sido chamada para outra coisa, menos para dança. Aí põe umas pessoas ali, que parece até que é outra coisa. Tem que ter graça. Denunciar a graça. Na adoração a mesma coisa. Você olha para o back vocal, parece que está com dor de dente. O Senhor conhece os que são seus. Denuncia a minha graça. Eu tenho orientado o camarada do câmera, porque ele pega algumas pessoas, eu falo assim, não pega a cara de qualquer um não. Tem hora que ele pegava a gente rindo, tinha hora que ele pegava a gente bocejando. Na hora que a igreja estava numa hora de adoração, o cara estava conversando com a namorada do lado, disse, não pega qualquer um não. Escolha um adorador, porque Deus está à procura deles e eu também. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga assim, eu tenho um DNA que denuncia de quem eu sou filho. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. 3 naturezas passivas ao ser humano. Características do verdadeiro cristianismo. 3 naturezas passivas ao ser humano. Eu gostaria de, por favor, que você ao pegar sua Bíblia desse um beijo nela. Palavra de Deus bendita, santa. E você abrisse comigo, por favor, lá em 1 Coríntios. Qual é a passagem, filhos? Diga para mim, por favor, que eu não ouvi vocês. 1 Coríntios, isso mesmo, graças a Deus. No capítulo 2, versículos 14, versículo 15. Paulo o apóstolo. E mais à frente nós vamos também ser introduzidos ao que ele afirma. No capítulo 3, ele diz assim. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Aleluia. Ele diz assim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele fala de 2 naturezas aqui, alguém diga assim comigo, 2 naturezas. Ele está falando do homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, e está falando também do homem espiritual, que tem discernimento de todas as coisas. Agora eu quero, por favor, que você vá comigo ao capítulo 3, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 16. Quem está pronto, diga graças a Deus. E ele disse, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas
O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguém diga: nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando aqui de três personalidades, de três naturezas. Alguém diga assim: natos, natureza. Natureza tem a ver com o lugar da minha origem, aonde eu me origino, aonde eu começo. Isso é a minha natureza. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são naturais de Petrópolis? Levante suas mãos assim. Quem é natural do Rio de Janeiro, mas de uma outra cidade que não seja Petrópolis? Levante sua mão. Amém. Rio de Janeiro. Quem mais? Da onde? Rio também. Da onde? Volta Redonda. Você? Rio também. Quem aqui é de outro estado? Outro estado. Qual estado, querido? Sergipe? João Pessoa. Olha só, eu quase não percebi com essa cabecinha tão bonitinha, cheia de inteligência. Quem mais? João Pessoa, também? Da onde? Fortaleza, olha só. Como é que você, vindo de Fortaleza, olha o complô. Veio de Fortaleza para casar o filho com uma menina de João Pessoa, casou aqui no Rio. Tá vendo como é que é? Quem mais? Da onde, minha filha? Da onde, Minas? Belmonte. Ela vai falar mais alto e eu vou ouvir. Vocês acreditam que até o final do culto eu consigo? Qual a cidade? Limonge. Isso, Limão. Ela vem aqui no meu ouvido e fala. Fala, minha linda, eu tenho que ouvir essa vizinha. Trimontes. Ih, rapaz, mas diferente. Três Montes. É diferente. Eu ouvi tudo, menos Trimo. Olha só, que interessante. Hoje de manhã, nós tínhamos uma irmã lá na igreja, que era de Três Corações. Olha, Três Montes, Três Corações. E você, Dudu? Também. Um mineiro encontrou uma mineira. Tá vendo como é que o negócio funciona, irmãos? Olha, estão dando a dica para você, como é que se desencalha. Tá vendo? Tá certo? Quem mais? Que é de outro estado? Aqui, qual estado de São Paulo? Minas Gerais, com essa cara de baiano. O caminhão quebrou, né, irmão? O caminhão estava vindo lá do Agreste, chegou em Minas e quebrou. É mineiro. Tá bom. Amém. Deus é bom. Quem mais? Da onde, minha filha? Bem Imposta. Olha só. Bem Imposta está do lado de Minas? Não, Bem Imposta ainda é Rio. É Rio de Janeiro ainda. É Rio de Janeiro. Amém. Para lá do Rio, que já é Minas Gerais. Alguém mais de outro estado? Bom, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da sua... Pastor Daniel, esqueci. Pastor Daniel já está tão bem tratado aqui, né, irmãos? Que eu já está até com sotaque no estéreo, né? Nosso som estéreo, arroz, Jesus. A gente chega em um lugar, a pessoa diz: onde você é? Você chega lá em Belzonte e diz assim: você é de Jesus? Não, eu sou de Jesus. Nosso som estéreo, né? Maravilhoso. Que joia. Isso quer dizer que você sabe qual é a sua natureza. Geralmente, quando você está preenchendo um formulário, alguém pergunta a você: qual é a sua naturalidade? Sua naturalidade é diferente da sua nacionalidade. Às vezes as pessoas se confundem num documento. Você é brasileiro, mas quando alguém está perguntando qual a sua naturalidade, aonde você começou, aonde você foi gerado. Lá em cima, se tivesse ainda, a Ana Paula não está por aí não? Deve ter sido também, né? Meus filhos são lá do Paraná. Então, qual é a tua natureza? Nossa natureza, nossa antiga natureza, ela começou em Adão. Então, meus amados, é comum que quem é natural de algum lugar traga traços físicos na sua linguagem, nos seus costumes, do lugar de onde ele é natural. É natural que nossa velha natureza seja tendenciosa ao erro. Nossa nova natureza, por isso que o Senhor nos gerou de novo, ela está em Jesus Cristo. Por isso que, se alguém fizesse um DNA espiritual em nós, não detectaria mais nenhuma evidência relacionada a Adão. Porque nós passamos por um processo de regeneração. Todas as nossas células foram refeitas. Tudo em nós foi refeito. Nós nascemos em Deus. Viemos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso denuncia a nossa natureza.
Há uma expressão doutrinária que jamais aparecerá na Bíblia, e ela está inserida em toda a verdade profética, desde Gênesis e Apocalipse. É a doutrina da tricotomia do homem. Há um pensamento hebraico que é muito interessante, que nada, eu não estou falando de pleno, porque o 7 aponta para a plenitude, mas nada é completo até que o 3 chegue. O 1 é o início, o 2 é o meio, o 3 é a completude. Talvez você tenha comprado um terreno, o 1 funcionou. Talvez você tenha começado uma casa, o 2 também. Mas talvez aquela casa ainda esteja sem reboco, ou aquele reboco esteja sem uma massa, sem pintura. Então a completude ainda não aconteceu. A obra ainda não se completou. A nossa vida terá sido completa quando alguém puder olhar para a nossa história e ver passado, presente e futuro. Como começamos, como caminhamos e no que terminamos. Como terminamos? Quem está entendendo? Diga aleluia. Passado, presente e futuro. O 3, ele aponta para essa visão geral. Esse final de mês, início de mês, para nós, na nossa família, reúne muitas datas. Então a gente resolve comemorar de uma vez só. Dia 29 de abril, a Ana Paula fez 17 anos. Dia 10 de maio, nessa semana, eu e Esther completamos 26 anos de casados. No dia 11, no dia seguinte, o Joshua fez 9 anos de idade. E hoje, dia 13 de maio, se comemora o Dia das Mães. Então, o que a gente faz? Se comemorar todo dia, a gente vai dar uma semana de feriado. Então a gente faz uma celebração só. E nós fomos ver um filme lá embaixo, no Rio de Janeiro. E eu gosto de ver um filme em 3D, né? E você sabe, para você ver um filme 3D, você paga mais caro, né? Mas é interessante porque eu olho para a Esther e para a Ana Paula, elas entram na sala do 3D e elas fazem questão da primeira coisa que elas fazem é tirar o óculos de 3D. Eu disse, não tem sentido você estar numa sala de 3D, vendo um filme em 3D, e você não está com óculos de 3D. Até as letras ali que vão parecer dobradas. Se você botar o óculos, você vai entender. Mas que coisa interessante, porque você põe um simples óculos e ele muda a sua perspectiva, a sua visão sobre a realidade. Você sabia que Deus hoje, a igreja andou assustada um tempo com aquele negócio de nova era, e ficava procurando capeta até onde não tinha. Você lembra dessa história, desse tempo? Tem gente que é desse tempo aí. Deus tem plantado gente nos lugares onde o diabo... Se o diabo pensava que ia surpreender a igreja, plantando espiões da igreja de Satanás e da igreja do Senhor, meu irmão, Deus anda na frente. Você sabia que até aquele filme que parece assim, à primeira vista, demoníaco, porque eu não incentivo ninguém a ver, Senhor dos Anéis, você sabia que até quem escreveu aquele filme é um crente? E ele sabia que com aquele filme ele iria atrair pessoas que têm atração por esse tipo de coisas. E ele colocou uma mensagem subliminar ali dentro, para que a pessoa entendesse sobre o que o mal faz na mente da pessoa, e do que a voz da sua consciência pode fazer. Coisas assim, que a gente não entende. Por que Deus está fazendo isso? Porque, meus amados, Deus é grande, Deus é extraordinário, Deus é tremendo. Mas vamos voltar aqui para a nossa palavra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você já sabe qual foi o filme que eu fui ver, não sabe? Então você põe aquele óculos 3D e você tem uma outra realidade. Teve uma hora lá que estava despedaçando alguma coisa, e aquilo veio na nossa direção. O Jó estava do meu lado, ele fez assim. Mas eu olhei para o lado. Naquele momento a Ana Paula não estava usando o óculos, ela não viu nada. Algumas vezes o reino do Espírito funciona assim. Alguém do seu lado está tendo uma visão perfeita do natural, daquilo que acontece nas regiões celestes e aquilo que está acontecendo agora nos céus dos céus, na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o homem espiritual tem discernimento de tudo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o 3, ele tem essa conotação. É por isso que você nunca conhecerá Deus se você não entender o Pai, conhecer o Filho e receber na sua vida o Espírito Santo. Aí você vai entender quem Deus é. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Você, por exemplo, como um ser completo que é, você é espírito, alma e corpo. E para você ser santo na presença de Deus, o Senhor diz, olha, não basta você ser santo no teu espírito e você não ser santo no seu corpo.
Não basta você ser santo no seu corpo e o seu emocional, a sua mente, seus pensamentos. Porque Jesus disse, se você olhar para uma mulher e você tiver intenções impuras com ela, você já cometeu adultério com ela. Então ele vai dizer, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 5,23, que o Deus de paz vos santifique em tudo. E o que é tudo? Espírito, alma e corpo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém diga assim, as três, diga bem forte, por favor, as três naturezas passivas do ser humano. Então, há essa expressão na Bíblia Sagrada que não está visível, ela está oculta, mas ela está ali. Essa expressão que jamais aparecerá, no entanto, ela está inserida em toda a verdade profética, desde Gênesis e Apocalipse, a doutrina da tricotomia do homem. Tudo no homem está relacionado à tricotomia. Fisicamente, ele é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Espiritualmente, ele é dividido também em 3 partes, espírito, alma e corpo. Assim também como o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o tabernáculo, o átrio, santo, santíssimo, o inimigo do homem, o mundo, a carne, Satanás, as 3 manifestações do mal, a besta, o anticristo, o falso profeta, os céus, que Paulo declara como primeiro, segundo e terceiro céu, o próprio tempo, Cronos, que eu e você estamos inseridos, passado, presente, futuro. Cada uma dessas naturezas estará debaixo de uma regência espiritual. A natureza natural será regida pelo humanismo e egocentrismo, a natureza carnal regida pelo mundo e concupiscência da carne, o desejo da carne, a natureza espiritual pelo espírito do homem e a direção do Espírito de Deus em sua vida. Deixa eu dizer para vocês um exemplo. Nós temos um vasto universo. Os cientistas estão atônitos porque têm realizado que o universo está se expandindo. As galáxias estão se distanciando uma das outras. Que coisa extraordinária. Dentro dessa imensidão desse universo, existem os sistemas. Cada estrela tem o seu sistema. O Sol, considerado uma estrela de 5ª potência, imagine os irmãos, ele tem um sistema. Eu e você pertencemos a um planeta chamado planeta Terra, que está dentro de um sistema solar que tem 8 planetas, já que Plutão não é considerado mais planeta. Então nós estamos inseridos dentro do sistema solar. Cada um dos planetas tem a sua própria característica. A vida que nós temos e a conhecemos na Terra, ela é característica da Terra. Alguns tentam perceber e estudar se seria possível ter esse mesmo tipo de vida em Marte, e encontra suas dificuldades. E alguém focaliza Vênus e diz também, não seria possível. Alguém olha para Netuno e diz, também nós teríamos muita dificuldade. Ou por conta disso, ou porque está muito longe, ou porque está muito próximo do Sol, ou por causa da atmosfera, ou por causa da ausência de água, ou por causa dos ventos. Alguém diz, não seria possível. Mas a despeito disso, cada um desses planetas, eles estão debaixo da regência do Sol. Então eles giram em torno do Sol, por isso eles pertencem ao sistema solar. Eu quero que você entenda que dentro de nós existem diferentes regências. Uma é a regência do teu espírito. Quem rege o teu espírito é o Espírito de Deus. Outra é a regência da sua alma. Quem deveria reger a sua alma deveria ser o seu espírito. Mas por conta de um tempo de pecado, a maioria de nós tem a sua alma regida ainda pela sua carne. Temos que trocar esse mentorado da nossa alma. E temos o nosso próprio corpo, que agasalha tudo aquilo que nós somos. Nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Eu gostaria que você repetisse isso, porque é uma verdade que você não pode esquecer na sua vida. Diga, eu sou um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Antes que você fosse um corpo, você já era espírito, porque Deus te fez um espírito. Quando não existir mais corpo, você vai continuar sendo espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nunca relacione a sua imagem, ou limite a sua imagem àquilo que você vê no espelho, porque você está além daquilo.
Aquilo que está fora de nós pode estar perecendo, mas aquilo que está dentro de nós está se renovando de fé em fé, de glória em glória. Alguém pode dizer aleluia? Diga mais uma vez: eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Amém? Posso ouvir um aleluia? Um dia esse corpo que me foi entregue, ele voltará ao pó. Deus vai me dar outro. Deus vai me dar outro corpo, um corpo glorificado. Minha alma, ela está relacionada ao meu emocional, os meus sentimentos, mas o meu espírito, ele é único. É com esse espírito que Deus se identifica. O meu espírito está debaixo de uma regência, a minha alma está debaixo de outra regência, e o meu físico está debaixo de outra regência. Exemplo: sua alma está debaixo da regência das pessoas com quem você se relaciona. Talvez o carinho de uma mãe, de um pai, a sua noiva, sua esposa, seu filho. As pessoas que você admira, as pessoas que você honra, elas têm influência sobre a sua alma, regência. Talvez se a sua mãe tivesse dito para você: filho, gostaria tanto que você não fosse à igreja hoje, que você ficasse comigo. Por mais que você gostaria de estar aqui à noite, possivelmente, pelo apelo que a sua mãe fez, você teria ficado com ela. Porque ela tem regência sobre a sua alma. Também sobre o seu físico, há uma outra regência. Eu acho que a regência sobre o nosso físico é a lei da gravidade. Tem muita gente que não gostaria, né? Não é isso? Não é verdade? A minha Bíblia fala que Abraão estava, meu irmão, amortecido. É por isso que quem escreveu Hebreus não assinou. Ele falou assim: não, tudo bem, eu vou falar o que o Espírito Santo mandou escrever, mas eu não assino esse negócio. Diz que Abraão está procurando até hoje lá no céu quem foi que escreveu Hebreus. Paulo, me disseram que foi você. Há controvérsias. Porque não há uma evidência. Bom, mas do que eu estou dizendo? Você não é esse físico, esse corpo. Há uma regência sobre o seu físico, há uma regência sobre a sua alma e há uma regência sobre o seu espírito. Agora, quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, Ele devolve a regência ao nosso espírito, para que o nosso espírito tenha regência sobre tudo aquilo que nós somos. E Deus deseja ver em nós santidade em todas as áreas da nossa vida. Alguém diga assim, por gentileza, alguém diga mais uma vez comigo: 3 naturezas passivas ao ser humano. Posso ouvir um amém? Assim também o próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como nós já vimos. Há uma divisão básica da raça humana, e eu quero focalizar isso com vocês por alguns instantes. As Escrituras dividem todos os seres humanos, em geral, em 3 classes. Digo, amados, sou só assim, independente de cor, religião, credo, naturalidade. Todo ser humano é dividido em 3 tipos de pessoas. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Você sabe que nós seres humanos somos bons para dividir as pessoas em classes, em castas. Quando as pessoas embarcaram no Titanic, que afundou há 100 anos atrás, haviam mais de 5 tipos de classes. E essas classes iam de pessoas que fariam aquela viagem todinha sentadas em bancos de madeira, dormindo em beliches, divididos em pequenos espaços com muita gente. Há pessoas que possuíam um quarto do tamanho de um apartamento, que mais pareciam estar num hotel luxuoso do que embarcando naquele navio. Havia uns medianos, que talvez não estivessem numa situação nem tão ruim e também não tão boa. E ainda podia haver os clandestinos a bordo, né? Para não frustrar aí o Leonardo DiCaprio, né? Que ele era clandestino lá, então vamos botar mais essa classe. Mas quando aquele navio afundou, só existiam 2 tipos de classe naquele navio: salvos e perdidos. Diga, irmão, que sou solado assim, a despeito de haver todo tipo de classe na humanidade hoje, no final de tudo, só restará 2 tipos de gente: os salvos e os perdidos. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas dentro dessa divisão que nós acabamos de ler, as Escrituras dividem todos os seres humanos, em geral, em 3 classes. A primeira classe, de homem e mulher natural. A segunda, homem e mulher carnal. E a terceira, homem e mulher espiritual. Quero focalizar a primeira delas, o homem natural. E essa palavra natural, lá no grego, nesse texto que nós acabamos de ler, lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso 14 e 15, quando essa palavra natural aparece,
A palavra que nós temos no grego é psíquicos. Psíquicos, que aponta para o psique, o homem natural, o psique, o pensamento natural, o pensamento relacionado a essa existência, um pensamento secular, voltado para esse tempo e para esse momento. Então a Bíblia diz, o homem natural, o psique, aquele que tem o seu entendimento apenas voltado para essa natureza. Sabe qual é a definição teológica do primeiro século para psique, para o homem natural? Ele é denotado como pessoa irregenerada. Repita comigo, uma pessoa irregenerada. O que é uma pessoa irregenerada? O I está ali como negação, o re está ali como alguma coisa que teria sido feita a segunda vez, e o gerado como uma pessoa que nasceu. Irregenerada. O homem natural, o psique, é aquele que não nasceu de novo. Quem está entendendo, diga aleluia. Para quem ouviu o evangelho sendo pregado no grego koiné, ou no grego clássico que fosse, ele não tinha dificuldade que eu e você temos hoje para discernir essa palavra. Mas aqui nós estamos no século 21, precisando desse discernimento da palavra. Então, denotado a pessoa irregenerada, também governada por seus próprios instintos naturais. Seus instintos, sim, porque o seu corpo tem uma regência. Alguém diga assim, meu corpo físico tem regência. Ele tem uma regência. Pedro vai falar sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Pedro 2,12. Alguém diga assim, 2 Pedro 2,12. Qual é a passagem, filhos? 2 Pedro 2,12. Ele diz assim, mas estes, como animais irracionais, animais, quando ele está dizendo animais, ele está dizendo ânimos. Do latim, ele está dizendo que eles têm alma. Nós precisamos lembrar que Gênesis diz que Deus deu alma aos animais. Por isso que alma e espírito são coisas completamente distintas. Alma tem a ver com ânimos, vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ao homem, no entanto, Deus fez dele e deu a ele espírito vivificante. Isso que é a distinção. Mas veja o que Pedro vai dizer sobre o homem psíquicos, o homem natural. Ele diz assim, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Blasfemando contra aquilo que não entendem. Por quê? Porque o seu psique não alcança o discernimento que é dado apenas na mente espiritual. Tal pessoa não tem o Espírito Santo. Quero que você veja o que Paulo escreve ainda em Romanos 8, versículo 9. Paulo diz assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está sob o domínio de Satanás. Atos 26, Lucas vai dizer lá no verso 18, ele diz assim, Atos 26, 18, para lhe abrires os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Veja o que Deus faz com cada um de nós. Nesse entendimento das Escrituras, nós percebemos que essa pessoa, ela é escrava da carne com suas paixões. Efésios 2:3, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Nós obedecíamos a potestade do ar, que nos forçava a obedecer à força dos nossos pensamentos, que é também a inclinação da carne. Paulo vai estar dizendo isso lá na carta aos Efésios. Pertence a um mundo e está em harmonia com ele. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, ele vai com uma palavra profética dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, e rejeita as coisas do Espírito. No versículo 2, capítulo 2, versículo 14, também há uma referência. A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos, pelo contrário, depende do raciocínio ou emoção dos humanos. Alguém que ainda está sobre a regência do natural, é aquela pessoa do, o que tem?
que tem isso demais? Ela entra nos ambientes e ela não se sente mal, porque não tem nada dentro dela espiritual que se sinta ofendido. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo assim: filho, me tira daqui. Filho, sai dessa roda de escarnecedores agora. Saí do meio deles, filho meu. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Quem aqui já ouviu essa voz? Em um ambiente que você tenha entrado? Quem já? Numa roda de conversação que você tenha participado? Mas quando você não tem, é como se você estivesse vendo um filme 3D sem óculos. Mas o que aconteceu? Por que você fez assim com a cabeça? Porque eu vi algo que você não consegue ver ainda. Porque você ainda não tem a plenitude da visão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim: é uma experiência com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora nós temos um outro homem descrito aqui na palavra pelo apóstolo Paulo, que é um homem e mulher, essas duas naturezas, o homem e a mulher carnal. E é interessante porque a palavra carnal aqui, que nós temos no grego, é sárquicos. É da onde vem a origem do nome sarcasmo. Fulano foi sarcasmo, sarcástico. Sárquicos. Os sárquicos, quando Paulo está falando desse tipo de pessoa, quem está, a igreja do primeiro século, que fala grego fluentemente, entende perfeitamente o que Paulo está dizendo com essa palavra. Nem todo crente se esforça como deveria para vencer plenamente sua natureza pecaminosa. Ao escrever aos Coríntios, Paulo mostra lá no capítulo 3, versículos 1 a 3, que alguns deles viviam como carnais, ou seja, sárquicos. Ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, entregavam-se a algumas delas. Embora não viessem e em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo, a carne e o diabo, e em certas áreas de suas vidas, e mesmo assim querendo permanecer como povo de Deus. Depois eu gostaria que você visse capítulo 10, versículo 21, 2 Coríntios 6, 14, 18, 11, 3, 13 e 5. Paulo diz: vocês precisam entender que vocês não podem sentar na mesa com demônios e depois vocês quererem sentar na mesa de Deus. Quem é o carnal? O carnal, ele não está mais naquela condição lá em cima do psique, do entendimento. Ele teve um entendimento, ele teve até um encontro com Deus, ele passou por uma experiência, só que ele está no número 2. O número 1 foi sair da sua condição natural, da sua origem, e dizer assim: eu era um filho de Adão, mas agora eu sou um filho de Deus. O número 2 foi no momento quando você fez confissão e você se tornou um menino, uma menina, precisando de leite, precisando de cuidado, precisando de discipulado. Mas existe um 3, e esse 3 é a plenitude que nos aguarda. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, melhor dizendo, que todos nós, alguém olha para a pessoa que está ao lado assim: isso inclui você e eu. Todos nós estamos crescendo para atingirmos a estatura da perfeição, a estatura de varão perfeito, que é Jesus. Então nós estamos indo para o número 3. Eu quero que você se avalie. Você sabia que, curiosamente, até o nosso nível de conhecimento, ele é em 3 níveis. Você vai fazer uma ficha na empresa. Qual o seu nível de instrução? 1º grau, 2º grau, 3º grau. Aí vem uma segunda pergunta: completo, incompleto? O que é que na sua vida, qual o ciclo da sua vida que não se completou? Deus, ele tem trabalhado em nós para que nós sejamos completos nele. Quem está entendendo, diga aleluia. O Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Posso ouvir um amém? Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la até o dia de Cristo. Aquilo que Deus começou, ele vai terminar, queridos. E eu e você precisamos expurgar da nossa vida projetos que nós começamos e nós não continuamos. Alguns projetos nossos pararam no 1. Que bom que você comprou aquele terreno, mas faz tempo que você não vai lá. Tem árvore lá agora,
Porque faz tanto tempo que você não capina o terreno, a próxima vez que você for lá capinar, você vai ter que pedir licença ao IBAMA. Você precisa partir para a fase número 2. Você precisa ir lá e demarcar os lugares onde você vai plantar os alicerces do projeto que Deus colocou no seu coração. E Deus vai te fortalecer. E um dia você vai chegar no topo daquilo que você um dia sonhou, aquilo que você projetou, e vai dizer: está completo. Houve o 1, houve o 2, houve o 3. Eu posso ouvir um aleluia? Olha para o irmão que está ao seu lado assim: assim Deus te vê hoje também. Ele te vê número 1 naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele te vê número 2 aqui, nesse momento. Mas Deus te vê número 3. Ele te vê naquilo que Ele está te transformando. Ele te vê naquilo que você está se tornando. Ele vê naquilo que você será completo. A Bíblia diz que todos nós temos o objetivo de atingirmos a estatura de varão perfeito. Mas para isso eu preciso entender esse processo, porque você não pode ter parado numa dessas fases. Você não pode ter ficado preso lá no psique, você não pode estar preso aqui nos sárquicos. Você precisa entender que há uma plenitude te esperando, e essa plenitude é a mente de Cristo. Não um pensamento secular do psique, não um pensamento emocional dos seus sárquicos, mas o pensamento que vem de Deus, do seu espírito, da sua natureza, a mente de Cristo em nós. O homem carnal tem essas limitações. Embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade, rebeldia, nem praticassem grave imoralidade, iniquidade, que os separaria do reino de Deus, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que pode nos separar do amor de Deus. Mas nós vamos ter algumas passagens ainda dentro da carta aos Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 21, 2 Coríntios 6, 14, 18, 11, versículo 3, 13, versículo 5. Embora os crentes de Corinto não vivessem essa total carnalidade, estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem divisar ou separar o pleno alcance da salvação em Cristo Jesus. O pior estágio da vida de um cristão não é aquele estágio quando ele está diante de um desafio: recebo ou não recebo Jesus? Porque aquele que pecar com lei será julgado; aquele que pecar sem lei será julgado. O pior estágio que um cristão pode estar vivenciando é o número 2. Olha para o irmão que você fala assim: o número 2. Você tem consciência que se você voltar para trás, para o número 1, você será comparado a um cão que volta para o seu vômito. Ao mesmo tempo está diante de você tudo aquilo que Deus planejou para você se tornar, tudo aquilo que Deus tem sonhado que você seja, e você está aqui parado, estagnado, sem crescer. Paulo diz: eu gostaria de dar coisas que fizessem vocês crescerem. Eu gostaria de dar carne para vocês, eu gostaria de dar alimento sólido, mas vocês não crescem. Vocês são meninos, vocês são crianças, então tem que dar leite, porque vocês se recusam a crescer. Há dissensões, há facções, há discussões tão irrelevantes entre vocês, que eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês não compreenderiam, porque vocês não chegaram nesse estágio. O pior dos estágios, meus irmãos, é o estágio quando você não cresce. É o estágio quando você olha para quem você é hoje. Talvez, segundo o seu psique, você tenha crescido, você tenha feito um curso superior, você tenha melhorado o seu salário, mas espiritualmente, onde você está? Você sabe que essa vida é momentânea, que ela é passageira, que isso aqui na eternidade será visto como um sopro, como um vapor, como uma névoa. O Senhor Jesus, na parábola, Ele diz ao homem que destruiu um celeiro, construiu o segundo para armazenar, e disse, e quando ele pede para que o Senhor tivesse compaixão dele, disse: não. Assim será com todo aquele que foi rico para com os homens, mas foi pobre para com Deus. Na minha visão, se eu tiver uma visão que não seja tridimensional do que Deus me chamou para ser, eu vou ter uma visão só para esse mundo, meus irmãos. Eu vou ter uma visão só secular. Sucesso espiritual para você se dá bem nessa terra. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, com autoridade profética, que o seu sucesso vai muito além do seu sucesso aqui na terra. Aliás, pode ser até que você não seja tão bem sucedido aqui nessa terra como Lázaro, que mendigava a porta do rico, não foi. Mas no entanto, no reino dos céus, ele estava lá no seio de Abraão, e Abraão disse para o rico: você recebeu tua parte em vida, e ele está recebendo a parte dele agora.
Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, irmão, só assim, não perca a visão do completo. Você não é só isso que você está enxergando. Você é um espírito que tem uma alma que mora num corpo. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Posso ouvir um amém, igreja preciosa? Posso ouvir um amém, igreja linda? A carnalidade deles era vista na inveja e contenda. Ele diz isso lá no capítulo 3, versículo 3. Não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja, do capítulo 5, de 1 a 13, de 6, de 13 a 20. Quando você começa a ver as coisas com naturalidade, fulano ficou com Beltrana, fulano deitou com ciclano, fulano, quando você começa a ver a carnalidade como algo natural, jovem é assim mesmo. A minha Bíblia discorda, a minha Bíblia não vê o jovem como fraco. A minha Bíblia diz que o jovem ele é forte. E entre acreditar naquilo que a carne diz do jovem e aquilo que as escrituras falam do jovem, eu vou ficar com as escrituras. E a minha Bíblia diz: jovem, eu vos escrevo porque sois fortes, e vocês não vão vencer, vocês já venceram o maligno. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Que mais? Não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor, capítulo 4, 18 e 19. Você sabe que a maneira como você fala de um ministro de Deus denota o quanto de honra você dá a ele. Tem gente que muitas vezes quer usufruir de uma intimidade que ela não tem com você. Ela chega perto de você: não, o senhor reverendo, pastor, reverendíssimo. Aí chega atrás de você: o Vladimir falou isso assim assado comigo. Se você tem essa intimidade, por que você não me chamou de Vladimir quando estava na minha frente? Comigo. Por que você faz isso lá atrás? Porque você tem dificuldade com honra. Não é porque você tem intimidade comigo. Eu gostaria que tivesse. Porque a intimidade aproxima a gente, sabia? A proximidade, a intimidade, ela tira os títulos. Como é que você chamava a sua mamãe? Qual o apelido que a sua mãe te chamava? Qual o nome carinhoso que a sua mãe chamava? Porque a intimidade faz isso. A nossa intimidade com Deus vai nos levar a um momento que a gente não vai chamá-lo de El Shaddai, Gibor, ou um nome desses hebraicos que a gente conhece, mas vai nos levar para a expressão que Paulo em grego nos explica: Abba, paizinho querido, porque isso é intimidade. Agora, não pretenda viver uma intimidade que você não usufrui, porque isso não é intimidade, isso é desonra. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Algumas vezes lá em casa, a gente tem que conversar, tem que consertar a linguagem. Você fez isso? Tu que sabe. Você volta lá atrás. Não se dirija assim à sua mãe, a senhora, porque você sempre vai aprender a tratá-la com honra. Porque se você não tratá-la como honra, não há herança sobre a sua vida. Honra teu pai e tua mãe para que você vá bem, para que você prospere, para que tudo aquilo que você puser as mãos prospere, para que teus dias sejam longos na terra. Alguém está entendendo? Diga aleluia. Quem entende de verdade, diga glória a Deus. Uma turma de irmãos chegaram lá e disseram: em nome de Jesus de Paulo, o demônio sai. Aí o demônio olhou para ele: sim, rapaz, que intimidade, hein? A Jesus eu conheço, a Paulo também, mas você não sei quem é, não. Você está falando de uma intimidade que você não tem. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Algumas pessoas querem usufruir, não se trata de acepção. A Bíblia diz que há amigos que são mais achegados que o irmão. Nem todos, mas há alguns amigos que são mais achegados que o irmão. Em todo tempo, diz a minha Bíblia, ama um amigo, mas na angústia nasce o verdadeiro irmão. Há pessoas aqui que se aproximaram de você num momento tão difícil da sua vida, que foram tão solidários com você no momento que você tão precisava, que ainda que você tenha uma disposição de amar a todos, você tem um carinho especial por essa pessoa, porque ele se fez íntimo. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não está te separando, não está fazendo acepção, mas ele se fez íntimo. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia?
Eles moviam ação judicial, irmão contra irmãos, por razões triviais. Capítulo 6, do 6 a 8. Observe que os crentes de Corinto, que estavam vivendo em imoralidades sexuais e pecados semelhantes, Paulo os tem como excluídos da salvação em Cristo. Capítulo 5, de 1 a 9, até o 11, capítulo 6, 9 e 10. Perigos para os cristãos carnais. Os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção de Cristo. Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios 11, 3. De se conformarem cada vez mais com o mundo. 2 Coríntios 6, 14, 18. A ponto de o mundo não te escandalizar mais, mas algumas coisas na igreja te escandalizam. Não te escandaliza mais você participar numa roda, de participar de alguns drinks, ouvir alguns assuntos, assistir algumas coisas, mas de repente alguém do seu lado começa a orar em línguas, você abre um olho desse tamanho e fica assim, olha. De repente um endemoniado se manifesta por causa do poder de Deus na igreja, você, vamos sair daqui que eu estou me sentindo muito mal nesse lugar. Porque o poder de Deus hoje te escandaliza, mas o mundo não escandaliza. E a gente precisa estar atentos com isso, meus irmãos, porque aqui estão as nossas marcas. Quem está entendendo? Diga aleluia. Nessa rota, eles seriam castigados e julgados pelo Senhor, e se continuassem a viver segundo o mundo, acabariam sendo excluídos do reino de Deus. É um estudo maravilhoso. Eu os dispus lá, está lá na internet, no nosso site, você pode acessar lá de uma maneira gratuita, e você pode imprimir esse estudo completo, porque eu cito cada passagem, cada trecho que eu estou fazendo menção. Realmente alguns deles já estavam mortos espiritualmente por viverem em pecado, que levaram a isso. Agora, Paulo faz uma forte advertência aos crentes carnais. Ele diz: se um crente carnal não tomar a resolução de se purificar de tudo quanto desagrada a Deus, então há um carrilhão aqui de passagens, ele corre o risco de abandonar a sua fé. Sim, eu creio também que a minha salvação passe pelo 1, pelo 2 e pelo 3, porque eu sou temporal. Eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo. Eu estou ainda no número 2, eu não cheguei no número 3. A obra ainda não foi completa na minha vida. Sim, ainda que Deus, sendo eterno, eu continuo temporal. Eu estou do lado de cá. A regência sobre minha vida é a regência do Cronos. Sim, Deus me deu uma vida eterna. Essa vida eterna eu assumo agora como sendo minha, mas eu a vivo de fato no momento que eu deixo de ser temporal. No momento que a morte, que será no momento certo que o Senhor tem, ela me fará com que eu adentre essa dimensão, aonde essa natureza física deixará de existir, e meu espírito estará na presença do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele diz que eles devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel, que foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados. Devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Mateus 6, 24, 1 Coríntios 10, 21. Olha para o irmão que você fala assim: se você está dividido no 2 é meio, meu irmão. Você sabe qual é o momento mais difícil de uma obra? Não é o momento que você começou. No dia que você começou, você estava empolgado, você estava entusiasmado. O momento mais difícil de uma obra é quando você chega no meio dessa obra. Porque você já viu todo o dinheiro que você já gastou, e aonde você está ainda, e você vê o tanto que precisa fazer para concluir a obra, e você olha no bolso e não vê esse recurso. O momento mais difícil da nossa vida cristã, meus queridos irmãos, não foi o passo, a decisão que você tomou para receber Jesus. Aquilo foi fácil. Aquele momento foi maravilhoso, foi glorioso. Você levantou a sua mão, alguém te abraçou, você derramou algumas lágrimas, fez a boa confissão, pronto, seus pecados estavam perdoados, seu nome estava escrito no livro da vida. Mas é um número 2 que te desafia. É se você vai continuar crescendo, se você vai ser promovido de fé em fé, de glória em glória, se essa fé que Deus te deu está crescendo, se esse dom que Deus te entregou está sendo desenvolvido, se esse caráter de Cristo em você está sendo aperfeiçoado. Esse é o nosso desafio.
O apóstolo Paulo ele chega no número 3 dizendo assim: querem saber de uma coisa? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, completei a minha missão. Quem está entendendo? Diga aleluia. Jesus chega no número 3, lá da cruz, diz assim: está consumado. Estevão chega no número 3 da sua vida e diz assim: olha, estou sendo apedrejado, mas eu estou vendo os céus abertos, estou vendo o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então aquela morte para Estevão não era nada, porque Estevão está vendo: eu consegui concluir essa etapa, eu estou indo para aquilo que o Senhor me predestinou, estou indo para os braços do meu Pai. Quem está entendendo? Diga aleluia. Diga, irmão, só assim: o 2 te desafia, o 3 você celebra, o 2 te desafia, o 1 te empolga, o 2 te desafia, o 3 você vai celebrar. Você que começou a namorar, namoro número 1, noivado número 3, casamento, noivado número 2, casamento número 3. Fala com o irmão que está falando assim: você está 2 demais comigo. Se você está noivo há mais de 6 meses, você está 2 demais. Esse 2 tem que ir para o 3. Quem está entendendo, diga amém. Senão esse 2 vai complicar. Ele vai complicar. Melhor você não tivesse saído do 1. Melhor nem o 1 tivesse começado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você que entrou na faculdade, que bom. Que bom. Você está no meio de um processo, está sendo provado. Renova a tua força, a tua disposição. Encontre força onde você não tinha. Abra mão de alguma coisa importante para você dormir, descansar e estudar. Mas conclua o que você começou. Porque Deus é Deus de plenitude, é Deus de complemento. Ele começou uma boa obra em você, na minha vida Ele vai terminar. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? No próximo domingo nós vamos iniciar um tema aonde nós vamos falar do homem e da mulher espiritual, que é o pneumáticos. E não tem nada a ver com pneu step, mas é a palavra pneumáticos. Eu quero que você repita comigo as 3 palavras do grego. Vamos lá. O homem natural é o homem psíquicos. O homem carnal é o homem sárquicos. E o homem espiritual é o homem pneumáticos. Quem ouvia essa palavra tinha entendimento do que ela significava. Quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé nesse momento. Mais uma vez, quando você fechar sua Bíblia, beija essa palavra. E porque você tem amor por essa palavra, não esqueça essa palavra aqui no templo. Não esqueça essa palavra dentro do porta-luva do seu carro. Não larga essa palavra em cima de um móvel empoeirado na sua casa. Mas aplica essa palavra ao seu coração. Eu posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Alguém me corrija se eu estiver equivocado sobre o profeta. Ele disse que o Senhor, eu sou o varro e o Senhor é o oleiro. Olha para o amado que está ao seu lado assim: você é um vaso nas mãos do Senhor. Olha só, Ele te pegou lá no estágio de barro, não foi? Da onde que Ele começou a fazer o homem? Não foi do barro? Não foi do barro que Ele começou a fazer o homem? E Ele pega o barro e Ele amassa esse barro. Ele nos tirou de uma antiga natureza e começou um processo de transformação na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga, amado, está falando assim: Deus começou a te dar um formato quando você nasceu de novo. Número 1, você nasceu de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Deixa eu ver, levante sua mão. Quantos aqui já fizeram uma confissão dizendo: Jesus, eu te recebo, meu Senhor e Salvador? Amém. Tem gente que está na dúvida ainda. Hoje, quem sabe, seja o teu dia número 1. Mas quantos estão atolados no número 2? Nem para frente, nem para trás. Uma calmaria. O Senhor está dizendo: filho, eu tenho mais para você. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Essa parte só com as irmãs. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra a minha vida, Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Alguém aqui já ouviu falar de uma expressão no inglês que chama-se recall? Quem já ouviu falar? Recall. Quem já? Levante sua mão. Deixa eu falar, talvez você tenha ouvido o cara falar assim, recall. Recall. Palavra, expressão re, prefixo, quer dizer fazer isso de novo. Call. C-A-L-L, quer dizer chamar. Baixinho, baixa um pouquinho. Às vezes, uma fábrica, na produção de um produto, o que vai acontecer? Ela descobre, porque ela vai fazendo avaliação por lotes. Então, o lote que vai do número 1 até o número tal, ele descobre que houve uma incidência de 2, 3 erros ali. Então, o que ele faz? Ele analisa e vê que nos outros lotes não houve esse problema. Então, ele diz assim, olha, nós estamos fazendo uma chamada para todos os produtos que começaram com esse número e terminam com esse número aqui. Por favor, venha uma das nossas fábricas, uma das nossas vendedoras, porque nós percebemos que o nosso sistema de freio pode apresentar defeito. Se colocado nessa e nessa condição, exposto a aquela temperatura, venha, porque esse serviço não vai custar absolutamente nada e nós vamos trocar a peça defeituosa por uma peça nova. Hoje acontece isso não apenas com carro, mas acontece com máquinas de lavar. Talvez um livro que você comprou faltando uma página, talvez um CD de mensagem que você comprou e a gente descobriu que não foi gravado. Recall. Alguém diz assim, recall. Alguém descobriu que naquele lote tem um defeito. Olha para o irmão que você fala assim, Deus, de uma certa forma, tem nos chamado a um recall. Porque, meus irmãos, a partir de Adão houve uma avaria apresentada na linha de montagem. E todos nós que viemos desde Adão temos nascido com essa debilidade. O Senhor tem dito na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. O Senhor tem dito assim, filho meu, dá-me o teu coração. E ao mesmo tempo tem dito assim, eu vou dar a você um novo coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Interessante que no inglês nós temos a palavra appeal. Quando alguém, por exemplo, tem uma expressão sex appeal. Mas quando se fala de chamar alguém à presença de Deus para receber o Senhor Jesus, para entregar o seu coração a Jesus, a palavra aplicada não é appeal, é altar call, um chamado para o altar. E quando eu avalio as duas palavras, altar call com recall, eu entendo que elas estão quase falando da mesma coisa. Deus, muitas vezes, está olhando para cada um de nós, está vendo que o que nos está impedindo de passar de uma fase para outra, o que está impedindo o nosso crescimento, é alguma coisa em nós que está em debilidade. Alguém diga assim, meu Deus, toma aquilo na minha vida, que está imperfeito, me amasse, me faça de novo. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade? Eu não estou ouvindo você, diga glória a Deus. Diga, irmão, se falar assim, essa experiência chama-se quebrantamento. Quebrantamento, alguém diga assim, quebrantamento. Diga assim, quebrantamento é o caminho para a bênção.
Você está precisando de bênção em algum lugar, irmão? Quebrantamento. Não é a tua cara de coitado que vai trazer livramento de Deus. Não é a tua condição difícil que vai sensibilizar a Deus. Sabe o que Davi disse? Um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Você está entendendo? Você está precisando de um livramento financeiro na sua vida? Você está precisando de quebrantamento. Você está precisando de um livramento dentro da sua casa, com o filho? Você está precisando de quebrantamento. Porque o quebrantamento, ele abre o caminho, irmãos, para o milagre chegar à nossa vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Quebrantamento é Deus nos tomando como barro, nos amassando, dizendo: filho, deixa dessa vez, que eu vou te moldar, e eu vou fazer de você um vaso de honra. Eu vou fazer de você algo que eu me orgulho no céu, e as pessoas comentem de você na terra. Quem está entendendo, diga aleluia. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: eu quero ser. Fecha os teus olhinhos, por favor. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu gostaria de pedir, por favor, que você baixasse sua fronte. Feche teus olhos, por favor. Não olhe nem para relógio, por favor. Nem para o seu filhinho lindo que está do seu lado, por favor. Diga assim comigo: meu Deus. Diga comigo, por favor: meu Deus, eu reconheço que há um chamado na tua palavra para que eu seja santificado em todas as áreas da minha vida, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Meu Deus, não adianta o meu espírito estar pronto e a minha alma trazer um peso de pecado. Senhor, não adianta os dois estarem prontos e eu trazer o pecado no meu corpo. Senhor, hoje, em nome de Jesus, me santifique, me faz crescer na tua presença. Continua o que o Senhor começou. Não permita que nada interrompa esse processo. Senhor, eu não aceito ser uma obra inacabada. Eu não aceito ser metade do que o Senhor sonhou para a minha vida. Meu Deus, hoje eu decido, eu vou ser tudo que o Senhor sonhou que eu seja. Eu vou fazer tudo que o Senhor me pediu para que eu fizesse. Eu vou estar em todo lugar que o Senhor me mandou ir, porque eu quero ser. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu posso ouvir um aleluia?